E no canal Cartas Obscuras, o senhorzinho, seu Joaquim. Pensei bastante antes se contaria ou não esse caso para vocês, porque é um tanto polêmico e envolve pessoas muito próximas. Vou omitir nomes, visando a privacidade. Esse caso me foi relatado pessoalmente por esta mulher, alguém muito próximo, e creio que vai ser interessante. Acompanhem essa história até o fim. Vamos lá. Essa senhora foi abandonada pelo marido, com alguns filhos pequenos. Sua vida tornou-se uma grande amargura, pois os meninos eram pequenos, e naquela época, tudo já era por si só muito difícil. Ela passou a cortar cana e fazer crochê, a fim de sustentar a casa. Os filhos mais velhos começaram a trabalhar também, a fim de ajudar em casa. A luz era de lamparina, a água tinha que buscar longe na bica, o banheiro era lá no meio do pasto. Ela deitava solitária em sua cama, com todos os seus filhos ao redor. Em meio a toda essa situação, apareceu uma dor muito forte em sua perna direita. Ela me contou que a sensação era de brasas de fogo, dezenas delas, queimando sob a pele da sua perna, do calcanhar até na parte de trás do joelho. A família já tinha um histórico de varizes, mas pela sua idade, ainda não havia nenhuma. O jeito foi apelar para compressas de água quente, de angu morno, e a todos esses chás, muito comuns aqui no interior de Minas. Apesar disso, nada surtiu efeito, foi piorando gradativamente. Os dias foram passando e a dor foi aumentando. Doía de dia e noite. Parecia que tinha um bicho comendo a carne dela por dentro. Ela resolveu ir então até na casa de seu pai, um homem bem conceituado na cidade, e pediu ajuda. Seu pai não estava sabendo daquela situação. Ela havia aprendido a sofrer calada. Prontamente ele escreveu uma quantia de cruzeiros em um cheque e pediu que um de seus filhos mais velhos levasse sua irmã até no hospital. A Kombi verde escura que tinham era o salva-vidas de muitas pessoas. A mulher e seu irmão foram direto para o hospital. O médico consultou, fez alguns exames e não achou nada. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Ela ficou desesperada quando ouviu isso. Apesar do médico ser um dos melhores da região, não soube detectar que dor estranha era aquela. Ela saiu do consultório do mesmo jeito que entrou. Por causa disso, o médico não cobrou a consulta. Ela me contou que ficou na calçada, em frente ao hospital, completamente desolada. Estava com dinheiro em mãos, em frente ao hospital, e ninguém fez nada por ela. Enquanto ela estava chorando, esperando seu irmão chegar com a Kombi, alguém que passava por ali viu aquela situação e perguntou o que estava acontecendo. Após ela contar sua situação para esse estranho, ele disse o seguinte: vai até a cidade, na casa de seu Joaquim, ele vai conseguir curar o seu mal. E vai hoje ainda, porque o seu tempo está terminando.
Ele entregou um pedaço de papel, com o endereço rabiscado nas mãos dela. Seu irmão conhecia mais ou menos o lugar, e ambos foram imediatamente até o tal endereço. Foram mais de 40 quilômetros de distância, com essa mulher gritando de dor dentro da Kombi. A dor ia subindo gradualmente, e já estava no meio da coxa. Chegando no local, avistaram uma casa velha, no fundo de uma chácara. Abriram uma porteira velha, e desceram até lá embaixo. Isso já era umas 2 horas da tarde, debaixo de um sol quente. As estradas chegavam a dar um palmo de poeira. A Kombi parou no terreiro. Na porta da casa, estava um senhor preto, bem velho, olhos amarelos e morteiros. Sentado num toco de pau, encostado na parede. O velho olhou por debaixo do chapéu de palha e perguntou para o motorista da Kombi: "É sua irmã, que tá aí dentro?" "Sim, mas como o senhor sabe?" Aquele senhorzinho respondeu: "Meu guia espiritual já havia informado mais cedo que vocês viriam. Já estava esperando a chegada de vocês. Vamos entrar." "O tempo dela está acabando", disse seu Joaquim. Com bastante dificuldade, ela desceu da Kombi e foi mancando para dentro da casa. Entrou em um cômodo, grande de terra batida, e luz fraca. Havia uma mesa de madeira no centro, com muitos objetos em cima. Ela me contou que, pelos cantos da parede, haviam muitas imagens de santos, orixás e quadros pendurados. Haviam também alguns buracos na parede. Com muita educação, aquele senhorzinho pediu que ela se sentasse. Primeiro disse que ia consultar o tarô, para saber o que estava acontecendo. O irmão dela ficou em pé, do lado. As cartas foram colocadas na mesa, e aos poucos aquele preto velho foi contando sua vida por completo. Falou da separação, dos filhos pequenos em casa, do sofrimento, e por fim daquela dor infernal. De imediato, ele disse que era um trabalho de magia negra, que haviam feito para ela. O trabalho havia sido mandado para ir até no coração e matá-la, com um infarto fulminante. Daí o motivo daquela dor estar subindo gradualmente. Ela ficou perturbada com isso. Ele pediu calma. Garantiu que esse tipo de trabalho ele conseguiria desfazer. Antes de fazer a leitura na bola de cristal, ele chamou 4 filhas suas. As 4 moças se apresentaram ali. Ele ficou de pé e começou a dar socos naquela parede escura, invocando todos os espíritos obsessores que estavam obsidiando aquela mulher. Ela conta que essas 4 moças foram possuídas por espíritos ferozmente raivosos, e aquele homem perguntou, um por um, a intenção deles todos. Eles confessaram que haviam recebido uma alta quantia de dinheiro para matá-la. Esse senhorzinho conseguiu dominá-los e, após fazer algumas perguntas, despediu-os. As 4 moças ficaram enfraquecidas após aquela incorporação. No ato seguinte, ele perguntou para aquela mulher se ela queria saber quem havia feito aquele trabalho de magia negra.
Ela disse que sim. Então ele pediu que ela se concentrasse naquela bola de cristal que estava sobre a mesa, pois ali se revelariam os malfeitores. De repente, o senhorzinho do lado de lá disse que estava vendo um homem e uma mulher dentro da bola de cristal, e perguntou se ela também estava vendo. Ela olhou para dentro daquele vidro e viu o seu ex-marido e a amante, nitidamente. A senhora conhece esses dois? Sim, conheço. Pois é, fia. Chegou um trem de comer na sua casa, e foi mandado. Mas eu vou desfazer esse negócio agora. Segundo o senhorzinho, magia se combate com magia, e o método que ele teria que usar seria o fogo. Ele disse que ela teria que ter muita fé naquela hora, pois aquele mal já estava se encaminhando para o coração. E ela confirmou, pois as pontadas já estavam perto da virilha. Posso continuar, dona? Pode. Aquele homem correu então lá no quintal e trouxe um monte de capim seco e o depositou no meio daquele cômodo. Correu lá fora de novo e trouxe uma folha verde de bananeira. Ele explicou para a mulher e seu irmão que colocaria fogo no capim, e ela deveria colocar sua perna no meio das chamas do fogo, para que o mal saísse. Ela já não suportava mais de tanta dor, e considerou que uma queimadura seria menos angustiante. E assim se fez. Ele ateou fogo naquele capim seco. Ela segurou a mão de seu irmão e direcionou sua perna no meio das labaredas do fogo. O inexplicável aconteceu. Um pouco para baixo da sua panturrilha, se formou uma pequena abertura, como se fosse uma pequena incisão. E por aquele pequeno buraco, acredite, assim como eu também acreditei no relato, começaram a sair formigas saúvas, que no nosso regionalismo mineiro se fala formiga cabeçuda. Aquilo foi saindo da perna dela. Ela começou a gritar de terror. O homem pediu calma, pois o processo seria dolorido mesmo. Ela me contou que aquelas formigas foram descendo perna abaixo, por debaixo da pele, e foram saindo por aquele buraco. Elas caíam no chão e se escondiam debaixo da folha de bananeira. Ela sentia as formigas caminhando por entre a carne. Elas iam andando e mordendo, até sair. O irmão dela ficou horrorizado. E o velhinho achava graça, por ver tantas formigas saindo de dentro da perna da mulher. Ela não soube dizer se sentiu o poder do fogo ou não, pois a dor aumentou muito na hora que as formigas começaram a ser expelidas. Mas não ficou nenhuma queimadura na pele. Nenhum sinal. Por fim, as formigas pararam de sair. A essas alturas o fogo tinha se apagado. Ele perguntou se ela sentia alguma pontada ainda. Ela confirmou que no meio da coxa ainda dava umas fisgadas. O senhorzinho pediu que o irmão dela levantasse um pouco a barra da saia, e ele levou o dedo em cima de um caroço. Foi empurrando aquele caroço perna abaixo, até sair lá embaixo uma formiga. Isso ele fez por mais 2 ou 3 vezes, até que todas foram expelidas. O pequeno corte que se formou na perna, não saiu sangue,
e misteriosamente se fechou. Ela estava aliviada. O velhinho levantou a folha de bananeira. Estava fervendo de formiga cabeçuda. Ele falou: "Olha aí, dona, o que estava dentro da senhora?" Mais um pouco elas ia picar o seu coração. "A senhora quer que eu mande de volta para quem mandou?" Ela me contou que nessa hora veio um desejo de vingança, mas não achou ser justo fazer aquelas pessoas sofrerem com tão desgraçada dor. Ela pediu que ele despachasse aquilo para longe. Então ele fez uma reza, pedindo que aquilo fosse para o fundo do mar. Parece que essa é uma forma de se desfazer do mal. Ao fim dos versos pronunciados, ele levantou a folha da bananeira, e as formigas haviam desaparecido. Trabalho finalizado. Eles vieram para fora, à luz do dia. A mulher estava andando perfeitamente, extasiada por tudo que ouviu e viu. Seu irmão perguntou quanto que era o trabalho realizado. O senhorzinho falou uma certa quantia em cruzeiros, e ao pegar o cheque na sua carteira, percebeu que o valor preenchido por seu pai era o exato valor requerido. Pagou com prazer. O médico poderia ter cobrado a consulta e os exames, mas abriu mão disso. A cura veio através daquele misterioso homem. Ela ainda é viva. Creio piamente na veracidade dos fatos. Aqueles que supostamente fizeram esse mal morreram em situações muito desgostosas, que prefiro não comentar. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e acione o sininho. Obrigado.